Eu sei, é só Excel. Conteúdo para aprender e se aperfeiçoar, do básico ao avançado. Por Estevam Campos. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Estevam Campos e hoje nós vamos criar um gráfico de Gantt para ajudar na gestão de projetos. Então nós temos aqui a nossa planilha em branco para a criação do nosso gráfico de Gantt. Inicialmente nós vamos criar uma nova planilha, vamos chamar esta planilha de feriados e vamos digitar todos os feriados do ano corrente. Então no caso aqui em 2021, eu já digitei todos os feriados que nós tivemos e teremos durante este ano. E eu formatei este meu intervalo como tabela. Então, depois de terminar de digitar, você vai posicionar o cursor dentro do seu intervalo de dados. Aqui na página inicial, vai escolher aqui formatar como tabela. Vai escolher uma cor que te agrada. No meu caso, eu escolhi qualquer uma aqui. Criei o meu formato de tabela e aí eu vim aqui no design da tabela e escolhi aqui nenhuma cor. Também é importante a gente dar nome para a tabela, então eu chamei aqui a tabela de Tab Feriados, porque nós vamos utilizar esta nomenclatura nas nossas funções para a composição do nosso gráfico de Gantt. Então, com a nossa tabela pronta, digitados os nossos feriados, nós vamos iniciar a composição do nosso gráfico de Gantt. Então, eu não vou me ater muito aqui ao layout, né? Eu vou me ater aqui mais à funcionalidade da nossa planilha e a criação do nosso gráfico. Vou criar aqui um campo de início, um campo de término e um campo de status. Então aqui eu vou preencher 3 datas, quando vai começar o meu projeto, quando vai terminar, e as marcações de status para acompanhamento do projeto. Então vamos supor que o meu projeto vai começar no dia 10 de agosto de 2021. E a previsão para o término do meu projeto é de 15 de novembro também de 2021. E eu quero posicionar um status ali no dia 1º de setembro. Então, as datas do nosso projeto são os balizadores para a gente fazer a composição da área do gráfico. Então, nós vamos criar aqui a nossa parte de dados, né? A nossa tabelinha que vai receber as atividades e as datas de início e término de cada uma das atividades. E um pouco mais à direita nós vamos criar o nosso gráfico de Gantt com base justamente nessas atividades. Então vamos colocar aqui um campo ordem, que vai ser o numerador da nossa sequência de atividades. Atividade propriamente dita. Vamos colocar aqui início. E o término da nossa atividade. Então, nosso objetivo aqui é preencher a data de início e fim. E automaticamente o nosso gráfico vai ser exibido preenchendo aí a quantidade de dias do nosso projeto. Então, deixa aqui propositalmente, né, um espaço grande para a gente poder fazer a criação da nossa data. Então, aqui na linha 7, na verdade a linha 7 eu vou deixar em branco. Nós vamos utilizar a linha 7 para uma linha auxiliar, né, para a criação aqui de algumas funções, para identificar as nossas datas, as datas corretas, e aqui na linha 6 nós vamos fazer o preenchimento destas datas. Então, a partir aqui da minha coluna K,
nós vamos preencher as datas. E aqui, na parte de baixo, nós vamos colocar o gráfico. Então, nosso objetivo agora, aqui na coluna K, é colocar o primeiro dia da semana em que o nosso projeto vai começar. Então, só para a gente saber que dia que é aqui o dia 10, vou colocar uma função texto aqui. Só para a gente ver que dia que é. Então, o dia 10 começa na terça, logo, a nossa semana vai começar no dia 9. Então, aqui eu preciso que apareça 9 de agosto de 2021, para eu ter aqui o início da semana e a gente conseguir fazer a composição da nossa estrutura para o gráfico demonstrar aí as semanas de desenvolvimento desse projeto. Então, nosso objetivo é fazer que apareça aqui o dia 9. Né? Para isso, a gente vai usar a nossa função dia da semana. E aí a função dia da semana vai retornar para a gente qual dia da semana equivale ao dia 10 de agosto. E aí nós vamos fazer uma subtração simples ali para conseguir transformar esse dia 10 aqui, né, ou a data que a gente colocar aqui, sempre no primeiro dia da semana. Então, vamos utilizar aqui o dia da semana. Vou apontar ali para a nossa data e eu vou utilizar a segunda opção, né, onde o primeiro dia é a segunda-feira e o sétimo dia é o domingo, para a gente ter uma facilidade aí para identificar os finais de semana. Então, opção 2. Então, se a segunda é o primeiro dia, a terça vai ser o segundo dia. Então, aqui como resultado, a gente vai ter o número 2. Como a gente está no formato de data aqui, ele mostrou formato de data. Então, eu tenho aqui o dia 2. Nosso objetivo é que aqui apareça o dia 9 de agosto. Então, como é que eu faço esse 2 virar 1? Né? Como é que eu faço o meu 10 virar 9? Eu tenho que pegar o dia da semana, menos 1, né? E subtrair aqui do dia 10. Então, o nosso I2 vai ser igual, ou melhor, o nosso AK6 vai ser igual ao I2, né? A minha data de início, menos o dia da semana. Se eu parar por aqui, o dia da semana é um número 2, né? Então, 10 menos 2 vai dar 8. Então, tá aqui, deu 8. Eu não quero que seja 8, eu quero que seja 9. Então, vou somar 1 aqui ao final. Apareceu o dia 9. Se eu aumentar aqui o meu início de projeto para o dia 12 do 8, que é uma quinta-feira, a minha função aqui continua trazendo o dia 9, que é o primeiro dia da semana. Se eu passar para a próxima semana, 15 do 8. Opa, 15 do 8 é domingo, vamos colocar 17 do 8. Terça-feira, ele trouxe aqui para a gente o primeiro dia da semana, que é justamente o dia 16. Então, nossa função aqui para identificar o dia da semana está funcionando. Vou voltar aqui para o dia 10. E aqui nós temos o cálculo correto do nosso dia. E agora eu vou formatar a minha célula jogando o texto para cima, né? Então, vou girar o texto para cima. Centralizar e alinhar ao meio. E aqui eu vou formatar a minha data para exibir o mês com 3 letras. Então, vou lá no formato personalizado. E vou substituir aqui o hífen pelo M, a barra pelo hífen. E vou mostrar assim, 9 de agosto de 2021. Então, tá aqui bonitinho. Vou aumentar um pouco aqui a altura para caber a data certinho. Maravilha. Agora eu preciso que as outras células recebam os outros dias, né? Então aqui é bem simples, né? É só eu somar um dia ao meu dia anterior. Mas até quando eu vou somar estes dias? Até o término do meu projeto. Então aqui eu vou fazer uma função C, né? Se o meu dia anterior for menor que o término do meu projeto, aqui o meu I3 eu vou congelar. Eu vou pegar a data anterior e vou somar um dia.
Caso contrário, eu vou deixar vazia a minha célula, porque quer dizer que o meu projeto terminou. Então, no nosso caso aqui, vai aparecer 10 de agosto. Então, apareceu aqui 10 de agosto. Como eu estou sem formatação, ele apareceu aqui a quantidade de dias equivalente ao dia 10. Então, vou copiar a formatação aqui da nossa data. Está lá, 10 de agosto. E eu vou estender, né, vou copiar essa minha função para a quantidade de células que eu quero que o meu projeto, que a minha planilha, seja abrangente. Então, aqui a gente pode exagerar, pode selecionar aí umas 200 células, né? Pode copiar umas 200 células. Então, vou dar o Ctrl C aqui e vou estender aqui até uns 200 dias. Então, tá aqui, 200 dias. 199, porque o primeiro dia tá ali no canto. Então, Ctrl V. Copiou para todo mundo. E agora, teoricamente, o nosso dia 15 tem que ser o último dia do projeto, né? 15 de novembro. Então, vou puxar aqui à direita. Quando chegar no dia 15 de novembro, tem que ficar tudo em branco. E aí ficou tudo em branco. Então, acabou o nosso projeto, está previsto para acabar no dia 15 de novembro. Então, a nossa função C olhou para a data anterior, né? Então, aqui, né? Olhei para a data anterior. É menor que o meu término do projeto? Não, é igual, porque o meu projeto acabou aqui. Então, vou ser em branco. E aí, para as outras células, isso também já foi incorporado, né? Vou selecionar todo mundo. E aqui nosso objetivo agora é diminuir a minha largura da coluna. Então, vou formatar aqui, largura da coluna, eu vou colocar 4 aqui, que é um número suficiente para caber a data. E aí a gente tem a nossa largura da coluna. Se eu diminuir aqui o meu término do projeto, então, 15 do 11, não, vou colocar 15 do 8. Né? 15 do 8. Nosso projeto, nossa planilha, né, vai exibir até 15 do 8. Então, vou colocar aqui 15 do 9. Também esticou lá para a gente até 15 do 9. E assim até as 200 colunas que nós adicionamos aqui. Então, já conseguimos criar a nossa estrutura de datas. E agora eu vou partir para a nossa formatação condicional. Então, agora eu já vou começar a identificar, pelo menos o nosso cabeçalho aqui, né? Nós vamos identificar quais dias são finais de semana ou feriados. Então, nosso objetivo aqui é marcar os finais de semana e feriados, por isso que a gente tem a nossa planilha aqui de feriados. A gente justamente vai buscar essa informação para saber se o meu dia é um feriado ou um final de semana. Então, como é que eu vou saber se o dia 9 de agosto é um feriado? Eu vou procurar esta data aqui na minha tabela de feriados. Eu tenho diferentes maneiras de conseguir identificar se esse feriado existe ali. Eu posso usar um PROC-V, posso usar um CONT-C, né? Posso usar um CORRESP, né? Então, independente da função, o nosso objetivo aqui, na nossa linha 7, que é a nossa linha de configuração, é colocar aqui um 0 ou 1 para o meu dia, se ele for um feriado ou um final de semana. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer um CONT-C. Então, CONT.C. Ou melhor, primeiro vamos verificar se o dia é um final de semana, né? Se ele for um final de semana, eu não preciso pesquisar caso ele seja um feriado. Então, como é que eu sei se ele é um final de semana, né? Se o dia da semana, utilizando ali a nossa opção da função dia da semana para a tabela 2, for maior do que 5. Então, vamos montar aqui, né? Dia da semana. Quem que eu vou analisar? A minha data. Então, K6. Aqui eu não vou congelar, porque eu quero replicar isso aí para as minhas 200 colunas, né?
Só que antes eu vou verificar se a minha célula é vazia. Vamos primeiro no dia da semana, né? Então, dia da semana, deste cara aqui, e aí eu vou usar a segunda opção, né? Onde segunda-feira é o primeiro dia e o domingo é o 7º dia. Então, vou usar a segunda opção aqui. Então, calculou aqui segunda-feira. Então, o meu objetivo aqui é se esse cara aqui for diferente de vazio, vou até melhorar. Se for igual a vazio, eu vou deixar vazio, né? Então, não vai ter nenhuma função aqui. E aí eu vou usar um sem cadeado, né? Caso você não esteja aí com o Office 2019, que tem a função CES, você pode fazer aí também do seu lado. Então, se não estiver vazio, eu vou avaliar se o dia da semana é maior do que 5. Por que 5? Porque 5 é sexta-feira, né? 1 é segunda, 5 é sexta. Se for maior que 5, 6 e 7 quer dizer que é final de semana. Então, se for final de semana, eu vou colocar 1. Caso contrário, eu vou colocar 0. Fechei o parênteses do primeiro C. Fechei o parênteses do segundo C. Então, para o nosso caso aqui, dia 9 é segunda-feira, tem que aparecer um 0 aí. Não apareceu. Muito bem. Esse 0 aqui quer dizer que não é final de semana. Só que eu ainda não sei se este dia é um feriado. Como é que eu sei se esse dia é um feriado? Eu vou procurar lá na minha tabela de feriados. Se ele existir lá, eu quero que seja um feriado. Então, a minha data, ela só vai aparecer na minha tabela de feriados uma única vez. Então, aqui fica fácil para a gente. Então, se ele não é um final de semana, eu vou fazer um Cont+C. Lá no meu intervalo, tab feriados, e quem que eu vou procurar? A minha data. Se ela estiver lá, ela vai estar lá apenas uma vez, então o meu Cont+C vai retornar o número 1 como resultado. Se ela não estiver lá, o Cont+C vai retornar 0, dizendo que ela não é um feriado. Então, nesse caso, 9 de agosto não está na nossa tabela de feriados, ele retornou 0 para mim. Vamos fazer um teste? Vamos colocar aqui 9 de agosto. 9 de agosto de 2021. Então, tá aqui, 9 de agosto de 2021. Como é uma tabela de dados, ele se adequa ao tamanho do intervalo, então não preciso me preocupar com a quantidade de itens que eu tenho aqui. Agora, 9 de agosto é um feriado, e aqui ele passou a mostrar 1 aqui, porque o meu 9 de agosto está lá. Maravilha, vou tirar aqui o 9 de agosto, então vou excluir aqui. A minha tabela voltou ao tamanho anterior, e aí eu tenho um 0 aqui. Vou centralizar aqui para ficar bonitinho. E eu vou copiar isso aqui para as minhas 200 células. Então, dei um Ctrl+C aqui, fui até o final lá e marquei todo o conteúdo de volta, colei. E nós temos aqui zeros para dia úteis, uns para finais de semana e feriados. Então, qual é um dia que eu tenho certeza que é feriado? 7 de setembro. Então, aqui o nosso projeto vai até 15 de setembro. Se eu procurar ali 7 de setembro, está aqui, está marcando como feriado. Então, a nossa validação está funcionando. E agora o nosso objetivo é marcar estes caras aqui, marcar estas células como sábado e domingo. Então, a gente vai pintar aí de diferentes cores, né? Antes de iniciar a formatação condicional para pintar estas células, aqui na nossa linha 8, eu vou colocar qual dia da semana que é. Então, eu vou utilizar a mesma função texto aqui para a gente extrair o dia da semana. Eu vou colocar aqui texto desta minha data, 3Ds, vai me trazer o dia da semana com 3 letras. Então, tá aqui, segunda-feira. Como é suficiente para mim apenas uma letra, eu vou colocar aqui uma esquerda e vou extrair uma letra desta minha abreviatura. E agora eu vou colocar esta letra em maiúscula. Então, eu vou colocar aqui maiúscula
de tudo isso aqui. Aí apareceu segunda-feira, aqui eu vou centralizar e vou copiar esta função, né, esta fórmula aqui, para todos os meus dias. Então a mesma coisa, Ctrl C, vou até o final, volto selecionando e colo todo um conteúdo. E aí tenho segundas, terças, quartas, quintas, sextas, sábados e domingos, e aí repete a minha semana. E agora o nosso objetivo é aplicar uma formatação condicional em todas estas células. Como a nossa linha 7 ela vai ser escondida, eu não preciso me preocupar com estes zeros e uns aqui. Então eu vou aplicar minha formatação condicional em todo mundo. Então selecionei as minhas 3 células, Ctrl Shift setinha para o lado, selecionei todo mundo. Então as minhas 200 colunas com as minhas 3 linhas. Então vou voltar aqui para a gente visualizar os nossos dados. E aí eu vou aplicar a minha formatação condicional. Então, eu vou marcar de vermelho todas as células, né, todas as datas, né, então as minhas colunas aqui, onde eu tenho finais de semana e feriados. Como é que eu sei que é um final de semana ou feriado? Se a minha célula aqui da linha 7 for 1. Então, vamos lá. Formatação condicional, gerenciar regras. E aqui vou aplicar uma nova regra, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas, e aí eu vou aplicar a minha fórmula. Qual que é a minha condição? Que o meu dia, e aí sempre que a gente aponta para uma célula na formatação condicional, o Excel congela toda a minha referência, e eu não quero que ele congele, porque ele vai aplicar a formatação na minha coluna da esquerda. Se eu deixar congelado, nenhuma das outras células vai receber esta formatação condicional, porque vai ficar tudo amarrado aqui a minha coluna da esquerda. Então, eu tenho que apertar o F4 para tirar o cifrão na frente da coluna. Então, vou apertar uma vez o meu F4, porque eu quero que o K vire L, depois vire M, depois vire N e assim sucessivamente. Para baixo, eu não quero alteração, então a minha linha 7 vai ficar sempre fixa, porque eu quero que todas as validações olhem sempre para a minha linha 7. Maravilha, então aqui, condição, se o meu K7, se a minha célula K7 for igual a 1. O que eu quero que aconteça? Preenchimento vermelho, vou pegar aqui o vermelho mais escuro, e a fonte eu vou mudar para branco. Vou colocar um branco aqui e um branco com negrito. Deu OK. Esta é a visualização que nós teremos. Quando eu der o OK de novo, todos os finais de semana e feriados têm que ficar em vermelho. Então, vou dar o aplicar aqui, só OK. E aí nós temos aqui os nossos finais de semana, 7 de setembro aqui, feriado. Então, tudo funcionando do jeito que nós esperamos. Qual vai ser a minha segunda validação? Então, a minha segunda validação vai ser a data de início do projeto. Então, a data de início do projeto nós vamos deixá-la verde. Então, fundo verde com a letra branca. Então, aqui no caso, dia 10 é o início do projeto. Estas células têm que ser pintadas de verde. Então, nós vamos aplicar o mesmo conceito da formatação condicional. Só que aí, a comparação vai ser em cima da minha data, se ela é igual à data de início do projeto. Então, quem que eu tenho que selecionar? Todas as minhas 200 células novamente. Então, selecionei todas as minhas 200 células, 200 colunas. Eu vou aplicar uma nova regra. Qual que é a regra? Eu vou usar uma fórmula para determinar esta minha regra. E aí, o conceito que nós utilizamos para definir se uma data é um final de semana ou feriado, vale para a nossa comparação. Então, só que agora a minha referência é a data propriamente dita. Então, eu vou sempre pegar a minha primeira coluna, a informação que está sempre à esquerda da minha validação. Então, aqui a minha data, vamos colocar aqui o cursor. Então, a minha primeira data, K6, mesma coisa. Como eu quero que ele pule para as próximas colunas, eu não posso deixar a coluna K com o cifrão. Então, aperto F4 uma única vez. Então, se a minha data
for igual a data de início do projeto, esta sim eu tenho que manter congelada, porque aí quando ele copiar essa validação para as outras células, esse cara não pode se mexer. Então, se a minha data for igual à data de início do projeto, o que eu quero que aconteça? Vou lá em formatar, preenchimento verde e a fonte branca com negrito. Então, vou pegar aqui um branco com negrito. Ok, assim que vai ficar. Ok, de novo, está lá o nosso início do projeto. Se eu mudar o meu início do projeto aqui para dia 12 de 8 de 2021, essa parte verde tem que pular aqui para o dia 12. Então, pulou. Nossa formatação está funcionando. Vou voltar aqui para o dia 10. Maravilha. E agora nós vamos também marcar o término do nosso projeto. Então, o término do nosso projeto, nós vamos marcar em azul. Então, verde é o start e o azul vai ser o término. No caso aqui, você pode escolher a cor que você desejar. Formatação condicional em cima de quantas colunas, de quantas células? De todas as minhas 200 colunas. Então, praticamente, a gente faz a mesma coisa todas as vezes que eu quiser aplicar uma formatação condicional em cima das minhas células. Então, mesmo conceito, formatação condicional, nova regra, usar uma fórmula igualzinho ao que nós fizemos para a data de início. De onde eu parto para escrever a minha fórmula? Sempre da primeira data, porque o Excel vai copiar esta validação para todas as outras. Então, se a minha data, mesmo conceito, vou apertar um F4 aqui, para tirar o cifrão da frente do K, igual a data de término. Então, se for igual à data de término do meu projeto, eu vou formatar preenchimento em azul, com a fonte branca também. E negrito, maravilha, o dia 15 ali tem que ficar azul. Então, tá tudo beleza dentro das nossas formatações. E aí uma coisa que o gráfico de Gantt tem é uma marcação para o início das semanas, né? Então aqui está meio bagunçado, né? Tá tudo muito preenchido e eu não consigo saber onde começa a semana, né? Normalmente a semana começa na segunda-feira, sempre depois de um domingo. Mas se eu fizer uma formatação para que essa informação seja marcada automaticamente, isso vai facilitar a minha visualização. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, só que o nosso objetivo é marcar todas as segundas-feiras de azul claro. Né? Então, nós vamos marcar todas as segundas-feiras de azul claro. Então, vou selecionar todas as minhas células novamente. E o objetivo é identificar somente as segundas-feiras. Como que eu vou identificar as segundas-feiras? Eu não posso olhar para cá e ver se esse cara é igual a S, porque eu tenho sextas e sábados também. Então, o que eu tenho que analisar é se o dia da semana é igual a 1, que foi a função que nós vamos utilizar aqui. Então, se dia.da.semana, aqui eu preciso preencher a minha função corretamente, como eu não tenho a ajuda do Excel para preencher a função, eu não posso errar a digitação. Ou eu escrevo essa função numa célula qualquer, copio e trago ela para cá, para eu ter certeza que eu não errei. Então, se o dia da semana da minha data, K6, mesma coisa, eu vou ter que apertar um F4 para tirar o cifrão da frente do K. Qual a tabela que eu vou usar? Eu vou usar a tabela 2, que é a tabela que a gente vem usando aqui para todas as nossas formatações, que começa no número 1 para segundas-feiras e o número 7 para os domingos. Então, se o dia da semana da minha data for igual a 1, quer dizer que esta data, este dia, é uma segunda-feira. Então, eu vou preencher a minha célula com um azul clarinho. E a fonte, nesse caso aqui, eu vou deixar preta, para não... porque aí vai ficar muito claro o branco, né? Deu ok. Então, agora a gente tem aqui todas as segundas-feiras
marcadas de azul. Aqui a gente tem uma situação interessante, né? Então, segunda-feira do dia 7 de setembro. Apesar de não ser um feriado, se a minha empresa resolver fazer uma ponte, como é que eu faço para este dia não ser considerado um dia de trabalho? Basta eu colocar este dia como feriado. Então, vou lá na minha planilha de feriado, vou colocar aqui que o 6/9 vai ser uma ponte, então vai ser um feriado. E aí o nosso projeto. Aqui no caso, o que aconteceu? Né? A minha formatação condicional, ele aplicou a formatação condicional do feriado e logo na sequência ele aplicou a formatação condicional da nossa segunda-feira. Então, uma formatação acabou sobrepondo a outra. Como é que eu resolvo isso? Né? Então, eu vou lá nas minhas regras, vou gerenciar as minhas regras. Quando a gente aplicar, voltar aqui, né? Sempre que eu for gerenciar as minhas regras, eu preciso ter certeza que aqui eu quero mostrar as regras para toda a minha planilha. Muito cuidado, porque se você selecionar a seleção atual, ele só vai alterar a formatação condicional para o local onde está o seu cursor, que aqui seria a I6 do caso. Eu não quero, eu quero acertar a formatação condicional em toda a minha planilha. Apesar de não ter mudado nada, o que muda aqui é a referência das minhas validações. Então, o que aconteceu quando as formatações condicionais foram aplicadas? Né? O Excel executa de baixo para cima, né? Porque é a sequência da criação da formatação condicional. Então, ele foi lá e aplicou a minha formatação condicional de final de semana. Perdão, de feriado aqui. Né? Então, ele aplicou aqui de feriado porque a minha cassete é um feriado. Então, a gente colocou feriado. E aí, logo em seguida, essa formatação condicional foi lá e pintou a célula de azul. Como é que eu sei que ele aplicou essa formatação primeiro e depois veio para essa? Porque a cor da fonte aqui no azulzinho está branca. Então, ele aplicou a formatação do fundo vermelho com a fonte branca e depois a minha formatação de segunda-feira só mudou o fundo. Né? Então, a gente manteve a fonte no padrão e ele não alterou a fonte. Então, como é que eu faço para resolver este meu problema? Eu posso mudar a ordem das minhas formatações condicionais. Então, o meu final de semana e feriado, eu vou colocar lá para cima. Então, atuei aqui subindo a minha formatação condicional de final de semana e feriado. Quando eu der um aplicar aqui, aí a nossa ponte vai aparecer aqui corretamente. Então, agora a gente emendou aqui o dia 6 como feriado. O que aconteceu? Ele foi lá, pintou de azul, porque essa validação está abaixo da vermelha, e aí ele veio e pintou de vermelho. Se o meu projeto começar numa segunda-feira, o que vai acontecer? Ele vai pintar a minha célula de verde, depois ele vai pintar a célula de azul. Então, vou dar um aplicar aqui, um OK, e vou mudar a data de início do projeto aqui para o dia 9. 9/2/2021. Tá lá. Pintou de verde, depois ele foi lá e pintou de azul. Se eu voltar lá nas minhas regras, então aqui eu vou precisar alterar o meu azul com o verde por conta da prioridade da exibição. Então agora eu apliquei, né, ele fez o azul e depois fez o verde logo na sequência. Então, vou voltar aqui ao nosso projeto do dia 10/8. Notem que agora o azulzinho ali apareceu. Então, as nossas validações de segundas-feiras, início do projeto, término do projeto, finais de semana e feriados também estão funcionando corretamente. Vamos fazer um teste aqui para analisar o final do nosso projeto. Então, se o meu final de projeto cair numa segunda-feira, o que vai acontecer? Então, vamos mudar o nosso final de projeto do dia 15 para o dia 13.
Então, aqui, término 13/9 de 2021. Então, não deu certo aqui, a gente vai mudar a prioridade da nossa formatação condicional. Então, vou jogar aqui a segunda-feira para baixo. Vou aplicar. E aí o nosso azulzinho já volta para a posição correta. Então, a validação das segundas-feiras, né, a formatação das segundas-feiras, ela tem a menor prioridade dentro das formatações que nós aplicamos. Finais de semana e feriados vem em primeiro, início do projeto vem em segundo e término do projeto em terceiro. Essas duas aqui, como nunca serão iguais, a ordem é irrelevante, né? Agora, o final de semana e feriado, teoricamente, eu não posso começar o meu projeto no feriado nem no final de semana, muito menos terminar, né? Então, não corre o risco da gente ter aí estas formatações, uma afetando a outra. Muito bem, então, conseguimos fazer as nossas formatações. E agora eu vou aplicar uma formatação condicional aqui de borda, né? Então, eu quero que estas células fiquem com borda. Então, vou simular aqui o que eu quero. Quero isso aqui, né? Como a gente vai esconder a linha 7, a gente vai ter este cenário aqui quando a nossa planilha estiver pronta. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. Eu vou aplicar a formatação condicional em cima das nossas células para aplicar a borda. Então, vou selecionar novamente todo o nosso conteúdo, todo o nosso montante de células. E aí, eu vou aplicar a minha formatação condicional. Qual que é a regra para que a minha célula receba a borda? Se ela não estiver vazia. Então, vou aplicar a formatação condicional. Vamos de novo aqui, né? Formatação condicional, nova regra. Posso usar aqui a minha fórmula. Então, vou aplicar ali sempre a minha coluna, minha primeira coluna. Aqui eu vou precisar tirar o cifrão de todas as partes da minha célula, né? Então, vou apertar o F4 3 vezes, né? 1, 2, 3 vezes. Então, a minha função sem estar congelada. Então, aqui é uma referência, não é uma referência absoluta, né? O Excel vai copiar essa função, essa validação, para todas as células que estão envolvendo a minha formatação condicional. Então, se for diferente de vazio, eu vou aplicar a minha formatação. Então, o que eu quero? Eu quero borda. Qual a borda que eu quero? Quero contorno. Como a formatação condicional ela é aplicada individualmente em cada célula, eu vou colocar a borda célula a célula. Então, deu OK. OK de novo. Olha lá, colocou a borda somente nas células que estão preenchidas. Se eu diminuir o meu projeto, então vou trazer o projeto aqui para o dia 3 de setembro. Né? Então, 3 de setembro de 2021. Diminuiu e as células que estavam preenchidas anteriormente perderam a borda. Né? Por que isso? Porque o nosso objetivo aqui depois é tirar as linhas de grade. Né? Então, nossa planilha vai ficar aqui bem clean. Né? Então, o objetivo é a formatação fazer o direcionamento da nossa borda de acordo com a quantidade de células preenchidas. Vou apagar essa terça-feira aqui que a gente já utilizou essa informação. E agora a gente vai começar a preencher as informações das atividades. Então, de acordo com a informação que nós formos colocando nas atividades, as células vão receber uma formatação condicional para preencher as células, dizendo que eu tenho atividade nestas datas. Então, vou colocar aqui atividade 1, aqui o número de ordem, só para a gente ter o controle. E aí, nossa data de início e término. Então, a minha primeira atividade, normalmente, ela começa no início do meu projeto.
Então, vai começar aqui no dia 10. Então, vamos dizer que a nossa primeira atividade vai ter 2 dias. Então, aqui ela vai até o dia 12 de 8 de 2021. Maravilha. De 10 a 12. O que eu quero que aconteça? Que o Excel pinte estas 3 células. Então, a gente vai pintar aí, vai escolher uma cor. Vamos escolher um azulzinho aqui, clarinho. Um pouquinho mais escuro. Vou escolher aqui um marronzinho. Isso. Então, eu quero que o Excel pinte estas 3 células. Se eu mexer na data, ele vai avaliar a data e vai pintar todas as outras células referentes a este intervalo. Então, como é que eu sei que esta data tem que ser pintada, né? Se o meu dia for maior ou igual ao início da minha atividade e menor ou igual ao término da minha atividade. Eu não posso nem olhar se ele é só maior ou se ele é só menor. Tenho sempre que olhar se ele faz parte deste intervalo. E é isso que nós vamos montar. Então, para eu saber se ele faz parte desse intervalo, eu vou montar a funçãozinha aqui na célula para a gente levar ele lá para lá. Então, aqui eu vou usar a função E, porque eu tenho 2 comparações que eu estou fazendo ao mesmo tempo. Se ele é maior ou igual ao início e menor ou igual ao término. Quem? A minha data a data que está sendo avaliada, né? Porque esta função vai ser responsável pela formatação condicional em cima desta data. Muito bem, K6. Eu vou congelar alguma coisa? Não, não vou congelar nada, porque o meu objetivo é aplicar esta formatação condicional para todo o meu universo de células que envolvem aqui o meu projeto. Quantas células eu vou levar para o meu projeto, né? Eu posso levar aqui 50 células, 100 células, de acordo com a quantidade de atividades que eu quero que a minha planilha englobe, né? Aqui eu vou fazer só para umas 10 ou 20 células, mas quando você for aplicar essa formatação condicional, você vai estender essa formatação condicional para quantidade de linhas que você quer que a sua planilha englobe, tá? Então, vamos fazer aqui, função E, se a minha data for maior ou igual à data de início da minha atividade. Então, muita atenção aqui. Como esta função, né, esta fórmula na formatação condicional, ela vai ser copiada para as células lateralmente, então vai analisar o dia 9, depois ele vai copiar a função para o dia 10, depois para o dia 11, para o dia 12 e assim sucessivamente. Quando eu copiar, este K6 vai virar K7. Perfeito, que eu quero que isso aconteça. Um detalhe importante aqui, né? O meu K6, como eu estou avaliando somente as datas, eu tenho que ter o cifrão na frente do 6. Porque eu não quero que ele venha para a linha de baixo, eu quero sempre olhar a linha das datas. Maravilha. Então, eu estou olhando se esta data é maior ou igual a esta. Quando essa função for copiada para o lado, esse K6 vai virar L6. Só que o meu D9 não pode vir para o lado e virar E9. Ele tem que continuar na minha coluna D. Mas quando essa formatação condicional for aplicada para as linhas de baixo, esse meu 9 aqui tem que virar 10 para eu olhar a outra atividade, 11, 12 e assim sucessivamente. Então, aqui para o D9, eu vou apertar o F4 até o cifrão ficar somente na frente da coluna. Então, a minha coluna D vai ficar com referência absoluta e a minha linha 9 vai ficar com referência relativa. Então, se a minha data, a data que eu estou analisando, for maior ou igual à data de início do meu projeto, ponto e vírgula, e esta mesma data com a mesma configuração de referência, né? Então, minha referência relativa ali parcial, for menor ou igual à data de término do meu projeto. E aí, a minha referência relativa também tem que ser analisada. Então, vou apertar ali 3 vezes o F4 para o cifrão ficar somente na frente da letra E. Fechei o parênteses.
Se isto for verdade, quando eu der Enter aqui, vai aparecer verdadeiro. No caso, dia 9 não está entre 10 e 12, então vai aparecer falso. Apareceu falso. Justamente é o que eu quero que aconteça, né? Como o meu projeto começa no dia 10, eu não posso pintar a minha linha do dia 9. Maravilha, fiz aqui a minha função, vou pegar essa função aqui, vou recortar. Então, dei um Ctrl X aqui. Se você quiser só copiar para não perder a função, é melhor, depois apaga. E aí eu vou selecionar todo o meu universo de possibilidades do meu gráfico, né? Então, como eu tenho 200 colunas, né? Deixa eu ver onde que a gente para. Então, para aqui na HB, né? Eu tenho que vir até aqui o HB e descer a quantidade de linhas que eu quero abranger. Então, no meu caso aqui, eu vou descer até a linha 30. Tá? Você pode estender aí até a linha 100, para você ter a possibilidade de 100 atividades no seu projeto. Mas eu tenho sempre que começar a minha seleção de cima para baixo, né? Então, tem que começar de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, tem que fazer essa seleção para que a minha formatação condicional funcione. Então, não posso dar Ctrl setinha, porque senão eu vou bater lá na minha última coluna do Excel. Então, aqui eu vou selecionando manualmente até minha coluna HB e eu vou descer até a linha 30. Então, eu vou estender lá até HB. Então tá, cheguei no HB e aí eu vou descer até a linha 30. Então, HB, linha 30, maravilha. Né? Então, HB aqui, linha 30 aqui. Agora eu vou voltar. Não precisaria voltar, mas eu só estou voltando para a gente ver acontecer a formatação. E eu vou lá aplicar a minha formatação condicional. Nova regra. Aqui, usar a fórmula. Como eu tinha acabado de copiar a fórmula, só colei ela aqui. Então, tá lá. K6, que é a data, maior ou igual a D9, que é a data de início do meu projeto, da minha atividade, perdão. E K6, a data de novo, menor ou igual ao E9, que é o término do meu projeto. Maravilha. Se isto for verdade, o que eu quero que aconteça com esta célula aqui? Quero pintar ela de uma cor diferente de todas que eu tenho aqui. Então, vamos pegar um verdinho claro. Então, vou pintar de verdinho claro. Cliquei no OK. Quando eu der OK de novo, os 3 primeiros dias, 10, 11 e 12, tem que ficar verdinho. Maravilha, ficou verdinho. O que aconteceu com todo o resto que não tem data? Né? Ele foi pintado também. Então, a gente foi até lá na minha coluna 200 e acabou pintando também. Por quê? Porque a minha data está em branco. E aí nós vamos aplicar uma correção na nossa formatação condicional. Para eu não ter que selecionar todo mundo e aplicar a formatação condicional, o que eu vou fazer? Gerenciar as minhas regras e vou alterar aqui seleção atual para a minha planilha inteira. Quem que eu quero corrigir? Esta minha formatação condicional, que eu pintei de verde claro. Então, 2 cliques aqui, ou editar regra. O Excel vai abrir de novo a minha regra. Né? E o que faltou aqui? Que a minha data seja diferente de vazio. Então, posso colocar essa condição em qualquer lugar, né? Mas eu vou colocar lá no comecinho. Então, depois do parênteses, eu vou lá, K6, e vou apertar o F4 2 vezes. Então, aqui é uma única vez, né? Isso aí, uma única vez, diferente de vazio, ponto e vírgula. Então, se a minha data estiver preenchida, então, diferente de vazio, estiver preenchida, e ela estiver entre o início e o término da minha atividade, eu vou pintar de verde. Então, quando eu der o OK aqui e aplicar, todo este intervalo que está aqui tem que ficar vazio. Então, apliquei, maravilha, pintou direitinho para a gente, tudo funcionando. Vamos ver se está mesmo? Então, vou mudar aqui a data de término do meu projeto. Vou estender
término da minha atividade, né? Eu vou estender aqui até o dia 20 de agosto. Então, 20/8/2021. Estendeu para mim até o dia 20 de agosto. E aí, isso aqui já está funcionando para 30 linhas. Né? Então, se eu preencher uma segunda linha aqui, que vai começar no dia 21 de agosto de 2021 e vai terminar, 21 não pode porque é final de semana. Né? Então, vai começar no dia 23/8/2021 e vai terminar no dia 24/8/2021. Então, 2 dias de atividade, pintou 2 dias. Ah, é um dia só de atividade. Então, pintou um dia, vou criar uma outra atividade, dia 24/8, até o dia 31/8/2021. Então, já pintou. E a minha última atividade, que vai ser do dia 1/9/2021 até o dia 3/9/2021. Então, tá lá. O meu projeto tem 4 atividades. Primeira atividade está aqui, segunda atividade está aqui, terceira atividade está aqui e a quarta atividade está aqui. Aqui, na minha ordem, eu posso preencher manualmente ou aplicar uma função, uma fórmula aqui para ele preencher automático, fica a seu critério. E o descritivo também. Seria interessante a gente ter uma validação aqui do início e término, ou seja, né, uma validação aqui para eu não digitar uma data fora do meu intervalo de projeto. Né? Então, se o projeto vai começar no dia 10 e terminar no dia 3, eu não posso digitar nenhuma data fora deste intervalo. Né? Então, aqui eu tenho que aplicar a formatação, a validação de dados em cima de todo o intervalo. Então, no caso aqui, como eu selecionei 30 atividades possíveis, eu tenho que fazer a minha validação de dados em cima destas 30 atividades possíveis. Então, selecionei todo mundo aqui, até a linha 30, e vou aplicar a minha validação de dados. Então, vou lá em dados, validação de dados, e aqui, além dela ser uma data, eu tenho que aplicar a minha regra. A regra é que ela não pode estar fora do meu intervalo. Então, ela não pode ser menor do que a data de início, nem maior do que a minha data de término. Né? Então, aqui eu não posso escolher data. Eu tenho que usar a minha validação personalizada, onde eu vou aplicar uma fórmula. Que fórmula? A fórmula E, semelhante à que a gente fez aqui para a formatação da nossa data. Então, vou aplicar sempre na minha primeira célula. Aqui eu quero que ele copie para todos, então eu não vou congelar nada. Então, esticar aqui. Aqui eu vou ter que usar uma função E. Então, tem que ser a minha data, tem que estar entre, né? Então, tem que ser maior ou igual ao início do meu projeto e esta mesma data tem que ser menor ou igual ao término do meu projeto. Fechei meu parênteses, deu OK. Validação de dados, teoricamente funcionando. Vou fazer um teste, vou digitar uma data aqui antes do dia 10. Então, vamos imaginar que eu quero começar no dia 9/8/2021. Faltou uma coisa importante aqui. Vamos aplicar de novo aqui a nossa validação de dados. O que não funcionou aqui? Né? Eu tinha que ter congelado este 2 aqui, que é a data de início, e aí 3. Por quê? Como ele copiou essa validação para todo mundo, essas referências aqui acabaram se movimentando. Então, congelei o I2 e congelei o I3. Ok, agora sim vai funcionar. Vamos colocar aqui 9/8/2021. Está aqui, não consigo colocar uma data fora do intervalo. Se eu diminuir o início do meu projeto, vai começar no dia 3/8/2021. Todo o meu quadro se ajeitou. Vocês notaram aqui que as nossas validações, né, as nossas tarefas, né, foram
movimentadas. E agora eu consigo colocar uma data do dia 8, por exemplo. 8 não, porque é final de semana, né? Mas 9/8/2021 até, por exemplo, 18/8/2021. Então apareceu uma nova atividade. Vamos supor que essa minha quinta atividade é uma atividade de acompanhamento e ela vai percorrer todo o meu projeto. Então ela vai começar no início do projeto e vai até o final do projeto. Então, tá lá no primeiro dia, já iniciou a atividade e ela foi até o último dia. E para a gente finalizar, a gente tem a nossa data de status, né? Então, qual o objetivo desta data de status? É a gente ter uma marcação na nossa planilha, identificando quando que eu vou ter que reunir a equipe para dar um posicionamento, fazer um status em cima do nosso progresso. Então, no caso aqui, 1/9, esta coluna aqui, a gente tem que identificar de alguma maneira, né? Como é que normalmente a gente identifica? A gente coloca bordas em vermelho, né? Então, seria mais ou menos essa formatação aqui. Então, vou colocar uma cor vermelha. E aí eu vou colocar bordas lateralmente na minha planilha. Então, apenas uma marcação aqui, dizendo que este dia é o nosso dia de status. Eu poderia marcar de qualquer outra maneira. É uma formatação condicional, como qualquer outra que nós vamos aplicar. Vamos dar um Ctrl Z aqui para tirar essa marcação. Então, para validação dos nossos status, vou selecionar do meu primeiro dia até o meu dia 30, né, até todas as minhas atividades. Então, vou selecionar aqui do meu primeiro dia até a minha coluna HB. Então, vou estender até a minha coluna HB e depois eu vou descer até a linha 30, que é a quantidade de atividades que eu tenho. Então, vou até lá na coluna HB. HB. E aqui eu vou descer até a minha linha 30. Então, tá lá, 200 células selecionadas até a minha linha 30. E aí eu vou aplicar a nossa formatação condicional. Então, nova regra. E vamos analisar. Então, vou usar a função E. Se a minha data, e aqui eu vou, a data da atividade, né? Aqui eu vou apertar o F4 para a minha linha 9. Então, tá aqui. Linha 9 ficar com referência relativa, porque aí quando ele copiar para baixo, o 9 vai virar 10 e assim sucessivamente. Então, se a minha data for diferente de vazio, ou seja, ela estiver preenchida, e, tá? Lembrando que esta data é a data de início da minha atividade. Então, se a data de início da atividade estiver preenchida e a data que eu estiver analisando, meu K6, aqui eu vou apertar F4 uma única vez, para liberar a movimentação da minha coluna. Então, K6, sem o cifrão antes do K, for igual à data de status do projeto. Então, essa data de status vai ficar congelada. Então, se isso for verdade, fechei meu parênteses, vou lá formatar a minha borda. Então, vou escolher a cor vermelha. E aí, bordas laterais. Cliquei no OK de novo. E aí, nós temos aqui a marcação de status para o meu dia 1º de setembro. Então, vou mudar, o status vai ser no dia 18 de agosto. Então, 18 de agosto de 2021. Puxou o status para cá. Vou criar uma nova atividade. Então, aqui uma atividade nova, que vai começar no primeiro dia. Então, de 3 de agosto de 2021 a 4 de agosto. Então, 2 dias aqui. Nessa atividade, a nossa marquinha de status já desceu mais uma linha aqui. Se eu colocar mais uma data aqui, ele vai descer mais um, e assim sucessivamente até a minha última linha de validação.
Então, com isso, nós finalizamos a nossa formatação. Aqui eu vou remover as linhas de grade. E aí fica a seu critério fazer qualquer formatação visual. Então você pode pôr um logo aqui da empresa, né, definir aqui o nome do projeto, colocar bordas em cima desta tabela e o seu gráfico vai refletir em cima de cada uma das informações que você preencher na data de início e término de cada uma das atividades. Com isso, nós finalizamos mais este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe nas suas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Eu sei, é só Excel.